Existe uma expressão que é usada no cotidiano das pessoas quando alguma coisa é feita só de fachada. Isaías 1. É feito só de fachada. Quando isso acontece, a gente usa a expressão, isso foi feito pro forma. Né? Ou seja, é só uma formalidade ali. Mas assim, tudo que está acontecendo já está resolvido. A gente só está fazendo por uma necessidade de ter de fazer aquilo. Esse texto que nós vamos ver essa noite desafia um culto pro forma. Quando nós temos um culto, uma adoração que é feita só porque tem que ser feito. Um relacionamento com Deus que a gente participa das coisas da igreja simplesmente porque tem que participar. Uma adoração pro forma. Ou seja, apenas externa. Essa expressão pro forma é uma expressão latina, são duas palavras em latim, pro e forma. A ideia é o que é feito apenas de maneira externa. A gente poderia fazer um pouco uma correção nessa expressão. Eu estava pensando, como é que seria? Você pode tirar a palavra pro e colocar a palavra ad. Então, um culto, uma adoração ad forma, que tem a ideia de para formar algo, alguém. A adoração tem essa finalidade. A adoração é expressão privada e pública do meu relacionamento com Deus. Seja em âmbito individual ou coletivo. Eu posso desempenhar práticas de adoração individualmente. Orar na minha casa, ler a palavra, meditar nela. Quantos aqui recebem ou mandam? Às vezes, eu conheci gente que tinha uma linha, uma cadeia de disparar assim, mensagem do WhatsApp, de presente diário. Quantos aqui conhecem presente diário? Ok, joia. Então, quando você recebe o presente diário, é cedo, né? E aí recebe e já faz lá a sua listinha de pessoas que você vai mandar, para que elas também tenham a participação. Uma excelente ferramenta para você começar a compartilhar o Evangelho com pessoas que não conhecem Jesus. Você lê ou você ouve, né? Porque o presente diário, agora ele tem áudio, né? Então você pode ouvir a pessoa falando. É uma maneira de você ter uma prática de adoração individual, privada. Você pode ter um pequeno grupo na sua casa, que é uma adoração, pode ser privada, ou seja, só ali o grupo da igreja, às vezes as mulheres da igreja, né, se encontram, os homens, ou pode ser pública, porque você convida pessoas, e coletiva. Então tem várias maneiras. Uma reunião de oração, vai ter essa semana, né, irmão Rinaldo? Vai ter uma reunião de oração, às quartas, né? 19h30. Então aqui na igreja, reunião de oração 19h30. É uma maneira que a igreja tem de poder orar. A Bíblia tem um monte de mandamentos dizendo que nós temos que orar. De que maneira que nós temos que orar? Bom, de várias maneiras. A gente tem que orar individualmente. A gente tem que orar coletivamente. A gente pode orar coletivamente na nossa casa, pode orar individualmente na nossa casa. Você pode vir aqui na igreja orar individualmente, você chega aqui, ajoelha e ora, ou sentado. Ou a gente pode orar num culto de oração. Há várias maneiras de nós desenvolvermos isso. A adoração, portanto, é o desenvolvimento do meu relacionamento com Deus, seja privado ou público, coletivo ou individual. E à medida em que eu vou fazendo isso, esse relacionamento com Deus me molda ou me forma. Porque a adoração tem esse poder, essa capacidade. Nós somos transformados. Aos irmãos que já têm caminhado com Jesus há algum tempo, você é a mesma pessoa que você era quando você começou essa caminhada? Não. Deus tem trabalhado a sua vida. Deus tem te amadurecido. Deus tem te transformado. Você tem sido o quê? Formado, transformado, né? Essa ideia de mudança. Então, uma adoração pro forma, ela é apenas uma adoração externa. Uma adoração formativa, essa expressão que eu estou usando, né? Ad forma, ela tem a finalidade de transformar o meu coração, a minha vida integralmente.
Aqui, nesse texto, nós vamos ver quando parece, mas não é. Externamente, parece adoração, mas Deus vai acusar o povo de Judá de não ser o que eles parecem ser. Isso vai falar aos nossos corações em relação ao nosso relacionamento com Deus. Nós acabamos de participar da ordenança da ceia. Ordenança que nos lembra do que Cristo fez por nós e que desafia os nossos corações a andar sincero na presença dEle. Peço que você então acompanhe comigo Isaías 1, do verso 10 ao 20. Todos acharam, amém? Amém. Ok. Isaías 1, 10 a 20. Diz: Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? E continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim uma abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteei a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui reunidos como teu povo, Senhor, te cultuando, te adorando. Esse texto vai nos desafiar em relação a onde está o nosso coração quando estamos fazendo isso, seja de maneira individual, coletiva, privada ou pública. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos auxilie, Senhor, a compreender essa acusação tão grave, Senhor, que tu, Senhor, lançaste contra o teu povo, de que te adoravam, Senhor, somente com os lábios, mas os seus corações estavam distantes do Senhor. Que isso não seja o mesmo conosco, Senhor. Nos auxilie, acima de tudo, por meio da Tua palavra, quebra os nossos corações, transforma, Senhor, as nossas vidas. Faz-nos, Senhor, segundo a imagem do Teu Filho Jesus. É o que pedimos e agradecemos em Teu nome. Amém. Esse texto, primeiro capítulo de Isaías, abre o livro fazendo uma acusação, não somente esses 10 versículos, mas os primeiros capítulos de Isaías, até lá capítulo 5, 6, nós vemos uma acusação contra Judá, uma acusação de que o povo de Deus não serve ao Senhor. E para que nós venhamos a entender a acusação de Deus a esse povo, nós temos que primeiro nos lembrar da aliança que Deus fez com eles. Em Êxodo, mais especificamente no capítulo 19 e 20, aos pés do Monte Sinai, ou, dependendo do trecho que você lê no Antigo Testamento, Monte Horebe, Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Deus disse: eu sou o rei de vocês, eu tirei vocês do Egito com mão forte, eu estou sustentando vocês e eu vou levar vocês para a terra que eu tenho prometido dar a vocês. Então vocês vão me servir. E se vocês me obedecerem, eu vou ser o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Mas, se vocês quebrarem a aliança, eu, que sou o libertador e rei de vocês, vou punir vocês.
Então havia esse aspecto duplo na aliança mosaica. Uma aliança condicional, ou seja, se vocês me servirem, eu vou sustentar e abençoar vocês. Se vocês quebrarem a aliança, eu vou disciplinar vocês. É um desafio para nós, porque nós vivemos na realidade da nova aliança. E a nova aliança é uma aliança incondicional, uma aliança unicamente feita pela graça de Deus. Porque quando somos infiéis, Deus é fiel. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que se somos filhos de Deus, Hebreus 10, Deus como um pai nos disciplina. Então, apesar de Deus não quebrar essa aliança conosco, Deus, ainda tendo o mesmo caráter, não tendo mudado absolutamente nada, porque Ele continua sendo do mesmo jeito que Ele sempre foi, um Deus santo e justo, nos disciplina. Isso mostra a urgência que nós temos de ter em relação a um culto em espírito e em verdade. Conforme Jesus disse à mulher samaritana. A ideia que nós podemos trazer desse texto é que o Senhor acusa a hipocrisia religiosa de seu povo e chama-os à conversão completa. Ok? Irmãos, Deus é o centro do culto. Então, portanto, a primeira coisa que nós devemos ver é que nós devemos adorá-lo. Eu uso uma palavra aqui, teocentricamente. O que essa palavra quer dizer? Deus no centro. Deus é o centro do culto. Deus é o centro da adoração. O homem não é o centro da adoração, nem o referencial mais importante, ou o primeiro da adoração. Nós vivemos em uma cultura em que o homem é o centro, em todos os aspectos. Deus é algo periférico. Um tempo em que a igreja tem sido tirada da esfera pública. Hoje, você compartilhar sua fé com as pessoas é tido muitas das vezes, em muitos ambientes, não em todos, né? Mas em muitos ambientes, como uma grosseria. Porque nós devemos respeitar a religião das pessoas e não deveríamos dizer para elas o que elas devem ou não fazer. Religião é algo de foro íntimo. Cada um tem a sua. E a falta de educação você falar para as pessoas a respeito de Jesus ou da Bíblia. Essa é uma visão que coloca o Evangelho e a igreja no canto da sala. Tira a proeminência que a igreja deveria ter. Nós somos chamados a desafiar cada homem e cada mulher a considerar o seu andar diante de Deus, porque cada homem e cada mulher um dia verá de prestar contas a Ele. Então, portanto, Deus é o centro, não o homem. É totalmente contracultural isso. Na verdade, sempre foi assim, né? O homem sempre quis ocupar o lugar de Deus. O que foi que a serpente disse ao primeiro casal? Ele não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, os vossos olhos se abrirão e vocês sereis como Deus. O homem sempre quis, já na primeira tentação, né, tomar o lugar de Deus. Mas Deus é o centro do culto. E nós vemos aqui uma série de coisas. Nós percebemos aí no verso 10 uma acusação muito contundente. Aqui diz que os príncipes de Sodoma e o povo de Gomorra deveria ouvir a Deus. É pesado isso, porque Deus está comparando Judá ao povo que é símbolo do juízo de Deus. Deus devastou a cidade de Sodoma e Gomorra. E Ele está comparando o seu povo a Sodoma e Gomorra. Na sequência, nós também vemos que Deus vai fazer uma outra acusação. Ele começa dizendo: para que servem todos os seus sacrifícios? Verso 11. Na lei de Moisés, mais especificamente o livro que geralmente os crentes desistem de ler a Bíblia, né? Levítico, vai no maior gás, né? Vou ler a Bíblia todo no ano. Aí chega Gênesis, vai, beleza. Chega Êxodo, dá uma, né? Roscadinha, mas vai. Chegou Levítico, aí murcha o balão. Porque parece uma teologia de açougue. Corta o boi, tira o bofe do boi, joga o sangue do boi, não sei o que do boi, não é assim? E a gente não entende muito bem todas aquelas coisas, mas aquilo ali, tudo que é descrito tem uma finalidade. E seria um grande desafio um dia fazer uma exposição levítica. Quem sabe, né? Nós podemos fazer isso aí.
Mas lá há as diretrizes da adoração. O povo de Israel adorava o Senhor de várias maneiras. Existiam vários tipos de sacrifício, não existia um só. Mas muitos deles consistiam em levar um animal, matá-lo e queimá-lo como ato de adoração. E o integrante do povo de Deus demonstrava a sua fé no Deus da aliança, cumprindo a lei da adoração, que incluía como os sacrifícios deveriam ser feitos. E Deus está dizendo para eles, olha, para que serve tudo isso que vocês estão fazendo? Vocês estão trazendo animais aqui, os animais estão sendo mortos, estão sendo queimados. Para que serve isso? Na verdade, isso é uma pergunta retórica. A resposta é, para nada. Para absolutamente nada. Deus está fazendo uma acusação a eles. A adoração de vocês é inútil. Vocês podem fazer pro forma. Pode fazer tudo o que está escrito lá, mas não serve para nada. Por quê? A sequência do texto vai nos mostrar. Ele vai dizer que Deus está farto. Também vai dizer que Ele não se agrada do sangue desses animais. Diz no verso 12 que quando eles vêm comparecer diante do Senhor, eles comparecem sem que Deus tenha pedido que eles fossem lá. Isso é grave, porque na lei, o integrante do povo de Deus, e aqui em específico Judá, está cumprindo o que diz a lei. Eles deveriam ir levar os animais para serem sacrificados. E por que eles deveriam? Porque Deus disse que eles deveriam. Mas aqui é como se Deus estivesse dizendo, eu não pedi para vocês fazerem isso. Por que vocês vieram aqui? Mas por que Deus está lançando essa acusação? Vamos continuar. Fica com essa pergunta na sua cabeça. Deus vai dizer, não continueis a trazer ofertas inúteis. Aqui na minha tradução, vãs. Diz que o incenso deles é uma abominação, é detestável. Diz que as festas, e existia uma série de festas que Deus tinha instituído para o seu povo, eles tinham um calendário só para festas, também são, e que ele não pode, verso 13, parte final aí, não pode suportar a iniquidade associada a ajuntamento solene. Qual era o problema? O problema aqui, irmãos, é quando se mistura pecado com solenidade. Para Deus, isso é abominável, detestável, é algo que produz em Deus nojo, é pesado. É muito pesado, mas é o que a Bíblia coloca. Qual a questão aqui? Não adianta nada adorar a Deus externamente e ter o seu coração totalmente distante dele. Isso produz em Deus repulsa. Para Deus, isso é a mesma coisa que você pegar uma criança, como a gente comentou domingos anteriores, e sacrificar um Deus pagão, porque o nome que Deus dava para essa prática é abominação. E para Deus, tudo aquilo que eles estavam fazendo é a mesma coisa. Espiritualmente dizendo, é a mesma coisa. A acusação é forte, muito forte, muito forte. E Deus está acusando o seu povo disso. É quando eles estavam lá de corpo presente, mas a vida deles era um constante desmentir do que eles estavam fazendo. É misturar pecado com solenidade. Nós podemos, de alguma forma, trazer um pouco do sentimento que está contido nesses versículos. Quando a gente olha para as autoridades do nosso país, as quais a Bíblia diz que nós devemos orar por elas, e que nós devemos respeitá-las, mas também diz que nós não devemos coadunar com o pecado. Quando as autoridades do nosso país estão todas trajadas em uma solenidade, com toda a pompa, e a gente sabe que as pessoas que estão envolvidas naquilo são pessoas que não têm amor à sociedade, amor ao nosso povo, não se preocupam com os mais fracos, com os oprimidos, e nem com as pessoas que precisam de amparo, não têm desejo de fazer a justiça. A gente olha essas pessoas, e elas estão bem vestidas, elas estão naquela solenidade, todas aquelas coisas, e a gente sente o que delas? Nojo. Nojo.
protocolo, tudo bonitinho, não tem nada fora. Mas a gente sabe que as pessoas que estão lá, muitas delas, nós não sabemos todas, mas no geral, né? São pessoas que, se pudessem, nos comeriam vivos. Para forma. Mas o coração está distante, totalmente distante. É isso que acontece. Na continuação, nós vemos Deus dizer: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, mãos sujas de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteei a causa das viúvas. Uma série de coisas. O âmago da adoração maculada ou corrompida é mostrado aí. Eram homens, mulheres, que estavam no templo do Senhor. Nesse período da história de Israel existia o templo de Jerusalém, o templo de Salomão em específico. Israel já tinha sofrido uma série de derrotas e destruições, mas ainda havia Judá lá e tinha o templo em Jerusalém. Os homens e mulheres estavam participando da adoração, faziam as suas orações, faziam os seus rituais de purificação, porque existiam as leis que diziam que eles deveriam se lavar antes, deveriam se purificar. Levavam provavelmente os animais sem mancha, porque aqui não há acusação como a de Malaquias, que eles estavam pegando o bichinho mais machucado e sujo ainda, até sujeira lá do estábulo levando, né? Então levava os animais, tudo bonitinho. Mas as mãos deles estavam sujas de sangue. Por que sujas de sangue? Porque eles roubavam seus irmãos, porque eles matavam seus irmãos, porque eles oprimiam seus irmãos, porque eles enganavam seus irmãos, porque eles mentiam, eles cobiçavam, eles adulteravam. Eles eram como animais, vorazes, feras. Povo de Deus. Povo de Deus. Irmãos, não é pelo simples fato que nós fazemos parte da igreja que nós somos de fato povo de Deus. Porque existe a igreja em dois aspectos. Existe a igreja visível, que são todos aqueles que publicamente se confessam como parte da igreja. Mas existe a igreja invisível, que é aquela que é de fato formada pelos regenerados, os que nasceram de novo, os que têm um novo coração, os que de fato entregaram sua vida a Jesus. Na época era a mesma coisa. Havia aqueles que amavam a lei do Senhor e a praticavam com fidelidade, mas haviam pessoas que faziam as coisas por fazer, porque sabiam que tinha que cumprir isso por um tipo de pressão social, ou até mesmo porque isso poderia ser benéfico. Pessoas que às vezes estavam envolvidas em círculos sociais que, se elas fossem tidas como pessoas piedosas, isso seria bom para elas. Mas, no desenvolvimento da história de Israel e depois de Judá, nós vemos que eram pessoas que iam ao templo e levavam sacrifícios. E depois, no outro dia, ia até o bosque adorar algum tipo de divindade pagã de algum povo, com todo tipo de abominação que se praticava. A pessoa não tinha nenhum problema de mesclar a fé no Deus de Israel com a fé em deuses pagãos. Para ele era normal. Sabe aquela história de, não, eu pego um pouco de cada coisa, tudo é bom? Isso existe hoje, né? Era isso. Pessoas com as mãos sujas. E não apenas isso. Pessoas que faziam mal, verso 16. Pessoas que eram injustas, pessoas que não apenas não repreendiam o opressor, como muitas das vezes elas eram as opressoras, pessoas que roubavam o direito do órfão, pessoas que abandonavam as viúvas, ou seja, pessoas que deixavam alheias aquelas mais vulneráveis do povo de Israel. A lei de Deus tem uma série de características extremamente interessantes. Se depois você der uma olhada no livro de Ruth, é descrito lá a respeito da lei, né? Que dizia
que o dono da terra, quando os seus empregados colhessem espigas, por exemplo, milho, eles deveriam deixar um pouco cair no caminho, para que os pobres, depois de toda aquela colheita, os pobres viessem e pudessem pegar aquilo. Porque existiam famílias que tinham perdido tudo, por uma série de situações, que não vem aqui ao caso, mas estavam na miséria. Então, Deus disse, essa terra é minha, e eu dou a vocês, e eu vou dar prosperidade a vocês. Mas vocês saibam que os bens que vocês vão ter, as colheitas que vocês vão ter dessa terra, que eu estou dando a vocês, não é um fim em si mesmo, não é para vocês enriquecerem e terem tudo de bom, e as pessoas morrerem de fome, e vocês ficarem muito bem. Vocês têm que entender que vocês têm uma responsabilidade para com seus irmãos mais fracos. Ou seja, a lei resguardava as pessoas que estavam passando por uma situação difícil. Agora, há situações e situações em que isso ocorre. Às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil por pecado dela. E a lei também confrontava isso. Mas a lei também confrontava o quê? O egoísmo, o materialismo, o apego desnecessário às bênçãos desse mundo. Então a lei, ela tinha a finalidade de resguardar o mais fraco. A lei, por exemplo, dizia que o povo de Israel não deveria oprimir o estrangeiro, porque eles foram estrangeiros na terra do Egito. Dizia que não deveria oprimir os mais fracos, que não deveria, por exemplo, castigar de maneira brutal os escravos, porque eles foram escravos na terra do Egito. A lei do Senhor tem a finalidade de trazer ordem e trazer o quê? A paz social, a bênção, a tranquilidade, trazer a prosperidade ao seu povo. Se as pessoas que fazem as leis no nosso país levassem a Bíblia a sério, nós teríamos menos leis e muito mais justas. Muito mais justas. O pecado deles era ter o quê? Uma adoração formal, mas ter um coração completamente distante da lei do Senhor. Aquela história, né? O missal, tudo bonitinho, mas a sua vida totalmente distante do Senhor. Algumas coisas que nós devemos pensar para encerrar. Eu vou continuar domingo que vem. O tempo já se avança. É interessante nós pensarmos nessa questão de Deus falando a Israel como se eles fossem o povo de Sodoma e Gomorra. Há na Bíblia um indicativo de uma atitude anti-Deus na humanidade. A gente percebe isso, por exemplo, em Gênesis, quando o povo, todos os seres humanos, após o dilúvio, em vez de eles cumprirem a ordem que Deus tinha dado, de espalhar sobre a terra, se multiplicar, eles querem fazer uma torre para chegar ao céu, a chamada Torre de Babel. Ou seja, a ideia deles é chegar aos céus como se fosse um movimento MST e tomar o céu na invasão. Ou seja, é uma ideia anti-Deus. Já lá nos primórdios, nós vemos que o homem tem um coração que se opõe a Deus, que se opõe à sua lei, que se opõe a seu governo. E na sequência nós vemos Deus julgar os povos ali de Canaã, aquelas 7 nações. Nós vemos Deus julgar o seu povo e comparar o povo de Israel, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a povos pagãos. Várias vezes, tanto no Antigo quanto no Novo, Deus, como está aqui nesse versículo, chama o povo de Israel de Sodoma e Gomorra. E essas cidades, elas eram o símbolo da total anarquia, ou o total repúdio à lei de Deus. O que Deus dizia que não poderia ser feito, esse povo fazia. Quando a gente pensa na cidade de Sodoma e Gomorra, geralmente a gente pensa na imoralidade, homossexualidade e todo tipo de bestialidade. Isso acontecia, mas não apenas isso. Há descrição nos profetas de que eles eram um povo que também oprimia aquela camada mais sensível, mais pobre, mais necessitada da sociedade. E Deus puniu as cidades por causa disso também. Porque, irmãos, injustiça e imoralidade andam juntos. Sabia disso? Injustiça e imoralidade andam juntos. Não é por acaso que o nosso país hoje sofre
de uma total perda de valores e, na sequência, de uma total destruição por meio da corrupção. Essas coisas estão conectadas, sempre estiveram. Sempre estiveram. Então, o pecado ele tem essa capacidade de destroçar toda a realidade social. E aqui, Deus está cuidando do seu povo de serem como Sodoma e Gomorra. De serem dessa forma, opostos a Ele. Em Lucas 17, depois você dá uma olhadinha, especificamente no verso 29, é dito que quando Jesus Cristo voltar, os homens serão como nos tempos de Sodoma e Gomorra. E nada mais real do que os dias que nós vemos. Nada mais real. Mas a Bíblia também diz que Deus, por meio de Jesus Cristo, comprou um povo que constitui-se de homens e mulheres de todas as tribos, povos, línguas e nações. Que esse povo é um povo só seu. O povo de Israel deveria ser um povo exclusivo de Deus, mas por causa do coração e da infidelidade deles, eles estavam iguaizinhos aos povos que os cercavam, tão ímpios quanto eles. A esperança que nós temos, irmãos, é que nesse tempo nós temos um chamado para sairmos disso e sermos um povo diferente. Coloque isso na sua cabeça, que na verdade é algo que os irmãos já sabem. De certa forma é até politicamente incorreto, né? Pode ser um pouco chocante, mas no mundo só existem 2 grupos de pessoas. Por isso que choca um pouco, né? Parece assim que você está reduzindo demais. Estou tentando lembrar a palavra, mas não estou lembrando. Existem os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. O que diz em João capítulo 1? Já citei esses dias aqui, mas é sempre bom lembrar. Filhos de Deus, aqueles que receberam Jesus Cristo e que foram feitos filhos de Deus pelo poder de Deus. Filho de Deus é quem nasceu de novo. Filho de Deus é quem recebeu Jesus Cristo em sua vida. As pessoas falam, não, mas eu também sou filho de Deus. É uma expressão comum da nossa cultura, mas na Bíblia isso não existe. Existem os filhos de Deus e os filhos da ira. E o que quer dizer filhos da ira? As pessoas às quais a ira de Deus permanece sobre elas. E como Sodoma e Gomorra foram destruídas, um dia a ira de Deus cairá sobre os filhos da ira. A promessa que traz alento aos nossos corações é que todos os que têm crido no Senhor Jesus Cristo, tenham recebido e nasceram de novo, são filhos de Deus. E passaram da morte para a vida. Essa é a grande promessa. Nós somos chamados a ser inimigos do mundo. Estarmos no mundo, mas sermos inimigos do mundo. Há também a questão da falsa adoração, que é totalmente rechaçada. Avança um pouco para o capítulo 29, verso 13, de Isaías mesmo. Vinte e 13, você só vai avançar aí alguns capítulos, tá bom? Diz aqui, o Senhor disse, isso é um assunto recorrente no livro, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Aqui a Almeida atualizada coloca maquinalmente no sentido de algo que é feito de maneira automática, né? Você faz sem pensar, maquinalmente, com uma máquina, nesse programa ela vai trabalhando. Ou seja, eles falavam da adoração, mas no seu coração Deus não reinava, não era Senhor. Deus não mandava na vida deles. Eles mandavam na vida deles. Eles eram independentes. Portanto, então, inimigos de Deus.
Porque vejamos, irmãos, a Bíblia ensina claramente que Deus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Não há nada que foi feito, que não foi feito por meio dele. A Bíblia diz que Jesus Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Diz que ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Diz que ele está sentado à direita de Deus, Pai, que um dia há de voltar para julgar todos os homens. Ele é o Rei, ele tem autoridade. É a ele que todos os homens devem total obediência. Mas se os homens adoram a esse Rei, que é o maior de todos os reis, e do qual todos os reis da terra e todas as autoridades da terra derivam o seu poder, é de Cristo que elas derivam. Se adora apenas com os lábios, mas o nosso coração não é submisso, o que nós estamos dizendo? Não, você não manda em mim. Não, você não reina na minha vida. O dono na minha vida sou eu. Ou qualquer outra pessoa, ideia, qualquer outra coisa. O nome disso é idolatria. E Deus condena isso claramente. Claramente. Deus está acusando o seu povo de fazer essas coisas. E não apenas aqui. Malaquias, capítulo 1, verso 9 e 10. Deus faz uma acusação grave. Lá é um pouco diferente. Eles estão levando para o templo animais doentes, animais sujos. Sabe aquele animal assim que não dava para fazer nada, não dava nem para vender. O bichinho ia morrer daqui a alguns meses. E ele tinha que levar o animal, né? Fazer o quê? Então ele pegava esse animal e levava no templo, porque aí não ficava no prejuízo. Deus diz para eles assim, faz uma série de acusações, e aí fala para eles assim, olha, faz o seguinte, pega esse sacrifício que vocês estão trazendo para mim, e leva para o governador de vocês, e dá uma olhada se ele vai concordar ou se ele vai gostar disso. Pode ir lá, Malaquias 1, verso 9 e 10. Ou seja, eles estavam fazendo porcamente. Em Ezequiel, capítulo 8, em vários trechos, a partir do verso 10, Deus leva Ezequiel espiritualmente, porque Ezequiel estava na Babilônia, leva até Jerusalém e mostra para ele, olha, está vendo o templo lá de Jerusalém, onde eles me adoram, com os lábios? E começa a mostrar, do lado do templo tinha um buraco, e ele entra nesse lugar, e tem uma série de imagens de deuses pagãos, e o povo se dobrando diante daquelas imagens. Depois leva para um outro local, e as mulheres estão chorando diante de Tamuz, que é um deus pagão lá também, né? As mulheres estão lá chorando, que é um dos atos de adoração da antiguidade, esse Deus. Depois leva para um outro lugar, existem outras pessoas ligadas à adoração que estão adorando o disco solar, o sol. Mas todo aquele povo estava fazendo o quê? Estava indo ao templo, estava adorando deuses falsos. Então o que ele está dizendo? Olha, de maneira visível para as pessoas, eles veem a minha adoração, mas no recôndito do lado do seu coração, onde ninguém está vendo, eles adoram deuses falsos. Irmãos, o ídolo mais difícil de quebrar não é aquele que muitas das vezes está nas matrizes centrais das cidades do nosso estado, algo tão característico de Minas, né? O ídolo mais difícil de destruir é o que está dentro do coração das pessoas, porque esse nós não vemos, e esse ocupa o lugar de Deus, e muitas das vezes extremamente justificáveis. É o meu trabalho, é a minha família, é o meu filho, é o meu curso, são os meus projetos. Algumas semanas atrás, num retiro, foi feito um retiro para jovens, e local excelente para receber todos os jovens, mas aí choveu pra caramba esses dias, né? E aí estrada, alguns quilômetros, barro, óbvio, aqui é interior, não é? Barro para todo lado. E os pais foram levar os seus filhos, e chegou lá, atolaram, ficaram lá horas para tirar o carro. E os pais bravos, os pais brigando com os responsáveis da coordenação do retiro. Por que vocês trouxeram os nossos filhos nesse local? Como se as pessoas que estivessem responsáveis pudessem ter um botãozinho que eles apertassem e não chovesse. O que eles estão demonstrando? Que eles amam mais o seu carro do que o seu filho.
O problema não era o que ia acontecer com o filho deles lá, se eles iam conhecer Jesus ou não, se a vida deles ia ser transformada. O problema é que o carro deles sujou de lama. Está vendo? Tem muita gente que já abandonou as imagens, mas que tem um ídolo tremendo dentro do seu coração. E isso está comendo a pessoa espiritualmente. Isso é terrível. Tenebroso. E Deus está acusando o seu povo disso. Irmãos, a nossa adoração ela está condicionada a singeleza e fidelidade de coração. Quando Jesus encontra uma mulher ao lado de um poço, João 5, e fala a respeito da vida totalmente bagunçada que aquela mulher tinha. E essa mulher fala, vejo que tu és profeta. Os nossos pais dizem que o correto é adorar aqui no monte, o monte lá de Samaria, né? Mas vocês, judeus, adoram no templo. Aonde que eu devo adorar? O que Jesus diz a essa mulher? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração hoje do povo de Deus não está condicionada a um templo. Ela não está condicionada a uma série de coisas que nós devemos fazer. Ela está condicionada a um coração submisso, que verdadeiramente reconhece que Deus é Senhor das nossas vidas e que nós somos criaturas salvas por sua graça e que devemos com a nossa vida tributar-lhe glória, louvor e adoração. Eu já fui em trabalhos assim, de missionários, entre tribos indígenas, em que era uma choupana com bancos em cima de cavaletes de madeira. E as mulheres iam para adorar, elas passavam como se fosse um pano, que elas amarravam as pontas, passava nas costas e passava na perna, que dobrava a perna, e aí dava o descanso para as costas, né? Porque você ficar num assento sem descanso para as costas, com o tempo dói, né? Machuca as costas. E eles ficavam sentados ali, ficavam horas, cantavam, adoravam, oravam. Total singeleza, humildade. Quer dizer que nós temos que ser assim? Não. Glória a Deus por esse espaço. Nós somos gratos a Deus. E há igrejas, irmãos, em que tem piano, tem cadeiras estofadas, ar-condicionado, projetor, tem coral. O pastor está pregando aqui, tem um coral gigantesco atrás. Amém, glória a Deus por isso. Mas a adoração não pode estar condicionada a essas coisas. E nós podemos, muitas das vezes, estar em locais assim, com toda a estrutura, e ter um coração como o povo de Israel naquele tempo. Adorar em espírito e em verdade. Devemos olhar para Cristo. Em Cristo nós somos um povo. Nós somos livres do juízo vindouro. Amém por isso. Amém. E em Cristo nós temos novidade de vida. Romanos 6, capítulo 6, verso 4 diz que se com Ele morremos, referência ao batismo, com Ele ressuscitaremos. Temos nova vida. Nova vida. Nós somos chamados a uma adoração verdadeira, que não está condicionada a formalismos. Existe sim ordem e decência no culto do Senhor. A igreja não pode ficar inventando as coisas no culto. Mas o culto, ele começa numa visão da qual não sou eu e os meus projetos pessoais que são o centro, é Deus. Deus é o centro do culto. E se Ele é o centro do culto, Ele deve ser adorado da maneira correta, da maneira que nós devemos tributar a Ele louvor e adoração. Cristo nos habilita a fazermos isso. Cristo nos habilita a uma nova vida com Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra que nós temos e pela oportunidade que nós temos, Senhor, de verdadeiramente Te conhecer e Te adorar. Retire, Senhor, das nossas vidas uma adoração que seja apenas pro forma. Mas ao contrário, Senhor, nós desejamos uma adoração que, quanto mais nós participamos de um relacionamento vivo com o Senhor, e mais, Senhor, nós glorificamos a Deus com as nossas vidas, a Ti com as nossas vidas, mais e mais somos transformados segundo a imagem do Teu Filho,
mais e mais nós somos santificados, mais e mais nós somos guiados para o propósito que o Senhor deseja para nós. Sendo assim, Senhor, espelhos vivos da Tua glória no mundo que Tu criaste. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Peço que a Tua graça, a Tua paz, a Tua misericórdia e a Tua bênção estejam sobre o Teu povo. Abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs. Abençoe os visitantes que estão conosco, Senhor. E que todos nós possamos ter firmemente diante dos nossos olhos que em Cristo nós temos tudo o que precisamos para uma vida de adoração genuína na Tua presença. É que eu peço e agradeço em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.